Tá no ar mais um episódio do Pode Bradar, o nosso podcast oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aqui hoje comigo, na minha frente, nada mais, nada menos do que o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do nosso amado Corpo de Bombeiros, Coronel Tarcísio Salles. Comandante, muito obrigado pela agenda difícil que o senhor tem, né, por estar com a gente aqui hoje. O nosso objetivo hoje é fazer uma retrospectiva sobre esse ano de muitos avanços, né, que a gente teve. Mais uma vez, eu acho que esse bate-papo vai ser muito bom para esclarecer muitas dúvidas dos nossos bombeiros militares que nos assistem e também da nossa população tão querida que a gente trabalha tanto para cuidar bem. Comandante, de praxe, como a gente sempre fala, o brado é do senhor. Pode bradar? Pode bradar, comandante. Vamos lá. Comandante, a gente começa perguntando logo sobre os grandes eventos que a gente teve aqui, né? Principalmente na gestão do senhor e no ano passado. A gente começa lembrando dos maiores incêndios florestais que a gente teve. E eu lembro muito bem que foi logo no início, né, do comando do senhor, e o senhor tomou uma atitude bem enérgica e bem antecipativa, que foi a criação, né, do Gabinete de Gestão de Crises. E lembramos também dos eventos climáticos extremos, né, que a gente vem passando, cada ano que passa, os eventos aumentam, né, as ondas de calor, as chuvas torrenciais. E lembro muito bem também que teve mais uma atitude como essa, antecipatória, quando vieram, né, as chuvas de verão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, como líder, como essa atitude, né, antecipatória traz para a gente, né, essa possibilidade de conseguir evitar um grande desastre. E como é que foi a experiência, que aprendizado, né, a gente tomou, a gente levou disso tudo? Contreiras, obrigado por esse momento. Quero, antes de tudo, parabenizá-lo. Né? Parabéns aí pela promoção. Agora temos o Tenente Coronel Contreiras. Obrigado, comandante. É uma promoção mais que merecida. Só gratidão. Você é um excelente oficial, parabéns. Obrigado por tudo, pelo seu serviço à nossa corporação, à nossa sociedade. Bom, na verdade, logo que assumo o comando, nós passamos pelo maior incêndio florestal, acho que dos últimos anos, se não... Certamente. Né, das últimas décadas, pelo menos. Né? Foi realmente um incêndio assim, muito alarmante, era uma questão que atingia todo o país. Verdade. E logo naquele momento, Contreiras, a gente entendeu que era importante criar um gabinete de crise. Porque essa questão da gestão da operação é tão relevante quanto a operação em si, a execução. Né? Então, aqueles que estão lá na ponta combatendo os incêndios precisam de ter na retaguarda uma boa equipe, um bom planejamento. Então, nós determinamos a criação desse gabinete de crise para o combate ao incêndio florestal, que era a realidade do momento. E mais à frente, nós enfrentamos também um período de chuvas, e eu me lembro que o governador Cláudio Castro me chamou ao Palácio, e nós já tínhamos passado as informações para ele. Ele me disse: comandante, nós temos uma previsão de fortes chuvas em Petrópolis e gostaria que o senhor fosse comigo para Petrópolis, para lá nós estabelecermos ali a nossa gestão da operação. E o governador Cláudio Castro, um grande entusiasta do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, e demonstrou ali a preocupação dele de estar ali no dia a dia na operação. E eu disse a ele, falei: governador, nós temos um outro problema. A questão é que a previsão de chuvas para Angra dos Reis também assim, se não for igual, é até pior que de Petrópolis. Então, eu acho que seria importante a gente dividir as equipes, e ele me deu a seguinte ordem: comandante, então eu subirei para Petrópolis, estarei lá comandando as operações, e o senhor transfere o comando geral da corporação para Angra dos Reis. Isso foi muito interessante. Eu não me lembro de um precedente igual. Nem eu. E nós então fomos para Angra e ali estabelecemos o gabinete do comando geral e tivemos a oportunidade de fazer a gestão de toda a operação. E assim, o divisor de águas é que nós chegamos, até o nome é sugestivo, né? Divisor de águas para um evento de muitas chuvas. Sim. E nós chegamos ali antes do evento, então tínhamos a previsão do tempo, e quando chegamos, nos estabelecemos, nos organizamos, e quando as chuvas de fato se efetivaram,
tanto a equipe coordenada pelo nosso governador Cláudio Castro e o Coronel Sarmento e a minha equipe em Angra, nós já estávamos preparados para atuar. E felizmente, com a graça de Deus, nenhuma vida se perdeu. E eu lembro também, né, comandante, que muita gente, quando lembra desse fato das chuvas, acaba dizendo assim, não se concretizou a previsão. Se concretizou sim, choveu bastante, é que nós estávamos lá e a resposta foi muito rápida. Então essa antecipação realmente, a gente teve acionamento, as equipes foram realmente, né, para os locais, mas a resposta foi tão rápida que provavelmente, né, conseguiu salvar muitas vidas. Né? Se a resposta não tivesse sido no local, talvez a gente tivesse demorado um pouco mais atendimento. Então foi realmente uma coisa inédita, que eu acho que vai se firmar, né, como prática, né, um aprendizado muito grande. Né? Sim, assim, eu atribuo a 2 fatores. Houve um investimento do governo do estado em obras de infraestrutura lá em Petrópolis, então isso impactou diretamente, claro, o ambiente, a cidade se tornou mais resiliente, então isso é um fator determinante. E o segundo fator realmente é a gente se antecipar. Porque como o Corpo de Bombeiros atuava? Nós sabemos que o Corpo de Bombeiros é um órgão de resposta em defesa civil. Mas nós não podemos atuar somente na resposta. Nós temos que atuar na prevenção, na preparação, na prevenção. Então, estávamos lá já orientando a população, nos antecipamos a um possível desastre que felizmente não aconteceu. Choveu bastante, algumas pessoas ficaram desabrigadas, né, desalojadas. Contudo, nós orientamos a saída, né, evacuação de áreas de risco. Então, felizmente, foi um sucesso e isso certamente vai pautar a nossa gestão daqui para frente. Verdade, um grande aprendizado. Comando, quando a gente fala de chuvas, verão também lembra muito calor, né? E a gente tem passado também por mudanças históricas aqui, né, no Corpo de Bombeiros. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Operação Verão, principalmente nessas 3 grandes novidades no verão. Né? A primeira que são os nossos drones, que agora têm mensagens específicas, né, mensagens que falam sobre banho noturno, corrente de retorno, não ficar na ponta da pedra. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como essa tecnologia pode trazer essa vantagem na prevenção. Como o senhor bem falou, né? A gente é um órgão de resposta, mas atuar na prevenção é muito importante, né? Sim. Queria que o senhor falasse também um pouquinho dos 38 novos trailers, né, de guarda-vidas, que, pelo que a gente já observou, é uma ação inédita no Brasil, é uma iniciativa inédita, e a gente tem atendido muita demanda da imprensa sobre isso, muita curiosidade sobre como funciona. E, por último, né, queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a grande reforma, né, no 2º grupamento marítimo, né, que é a nossa grande escola, né, salvamento no mar. Como é que está o andamento dessas obras? Como é que foi esse projeto de reestruturar para que a gente tenha uma Operação Verão, né, cada vez mais forte? Contreiras, na verdade, para esse verão, nós já iniciamos a Operação Verão e nós contamos com um suporte tecnológico. Então, nós possuímos o drone, né? Temos o que nós apelidamos de Mega Drone, que é um equipamento muito interessante, e nós temos utilizado para emitir sinais sonoros para orientar os banhistas. A gente aproveita a oportunidade aqui para aconselhar, né, no sentido de que os banhistas evitem o banho noturno. Isso é algo muito arriscado. Então, nós temos utilizado esses drones para poder orientar a população. Então, tem uma mensagem, como você sabe. Então, é até interessante, né, que a pessoa está ali naquela vou ou não vou, às vezes vai. É um puxão de orelha. É um puxão de orelha e o drone né, vai pairar ali sobre a pessoa e orientar no sentido, sai agora, você está correndo risco. Então, é algo que está fazendo muito sucesso. Verdade. E nós sabemos que esse equipamento ele possui uma câmera térmica, então nós podemos utilizá-lo em outras buscas. Então, é um equipamento muito completo. Podemos falar também, né? Hoje a gente tem esse recurso, então falamos pouco, são as motoaquáticas, né? A relevância das motoaquáticas nas operações de salvamento no mar. Então, nós adquirimos recentemente mais de 100 motoaquáticas, então equipamentos novos que são muito úteis. Então, no que diz respeito à questão tecnológica, nós investimos muito, né? Temos que agradecer aqui o governo do estado que nos permite executar 100% dos recursos da taxa de incêndio. Sem esses recursos, nós não seríamos o Corpo de Bombeiros que somos hoje. Então, agradeço, né, a população, agradeço aqueles que
pagam a taxa de incêndio. Por falar nisso, salvo engano, será agora no mês de fevereiro, né, no próximo mês, os vencimentos da taxa de incêndio. Peço à população que pague a taxa de incêndio, porque 100% desses recursos são voltados para equipar a nossa instituição. Então é um investimento que vale a pena, porque tem retorno, né? Vidas são preservadas em razão desse pagamento da taxa de incêndio. Outra grande novidade diz respeito ao nosso segundo GEMAR, Barra da Tijuca. Então nós construímos um novo quartel, tanto na parte do continente quanto a parte que está ali à beira do mar. Então é um novo quartel, uma nova estrutura, e a gente sempre pensa, Contreiras, que quando a gente investe no bombeiro, a gente está investindo na população. Quando nós franqueamos, possibilitamos ao bombeiro militar um pouco mais de conforto, instalações dignas, isso faz com que o bombeiro possa de fato descansar naquele momento de descompressão, naquele momento que é destinado ao descanso. De fato, ele consegue descansar, ter ali qualidade de vida, qualidade no trabalho, e quem vai perceber isso é a população, é a sociedade lá na ponta, em ter um bombeiro preparado e um bombeiro descansado. Verdade. Porque nós sabemos que a nossa atividade é muito exaustiva. Verdade. Então a gente precisa que nos momentos de repouso realmente haja condições ideais de trabalho. Então nós vamos inaugurar agora, se assim Deus permitir, ainda em janeiro vamos inaugurar. Spoiler, em data aqui do comandante. Isso. Agora em janeiro vamos inaugurar essa unidade, que é um equipamento importante para os nossos bombeiros e um equipamento extraordinário para a sociedade, que terá ali um bombeiro treinado, porque é um espaço onde os bombeiros serão treinados, os nossos guarda-vidas serão treinados, e um equipamento fundamental porque está ali na areia, né, pronto, os bombeiros, os nossos guarda-vidas prontos para intervir em qualquer momento. E agora, dia 3 de janeiro, recentemente, a gente estava acompanhando uma equipe de televisão na praia para mostrar o trabalho dos guarda-vidas, comandante, e a gente viu exatamente isso acontecer. A gente teve um afogamento gravíssimo, com parada cardiorrespiratória, na altura do posto 8 ali da Barra da Tijuca, e estava com essa equipe, né, gravando o dia a dia. Entrou esse fato, a gente foi até lá acompanhar, e a nossa moto aquática é fundamental. Com as médicas, né? Porque tem a moto aquática agora nossa, tem a presença de um médico, e ele chega muito mais rápido pela água do que pela terra, né? Então é mais uma ação pioneira que a gente teve, né? O Brasil não tem registro de uma moto aquática que anda um médico bombeiro militar, né? E a gente presenciou de fato isso acontecer. Ela chegou mais rápido que a gente, que estava de carro. Sim. Já estava dando atendimento na vítima. Então assim, isso é sensacional. A parada cardíaca foi revertida. Sucesso. E ela foi levada com vida para o hospital. Então o investimento é sensacional. A gente estava observando que foram 23 milhões de reais só em 2025 na praia. Só na praia em relação a isso aí. E aí eu aproveito esse gancho para pedir para o senhor falar um pouquinho sobre essa outra novidade que assim, a gente ainda está conhecendo, mas que o senhor deve estar muito por dentro, que são esses trailers de guarda-vidas, né? Que aparentemente vão descentralizar o atendimento, né? É essa a estratégia que o senhor busca quando traz os trailers de guarda-vidas, porque também é inédito no Brasil, né? Sim, voltando a falar primeiro da questão aqui de um médico, né, tripulando a moto aquática, me parece que é uma inovação no Brasil, talvez até no mundo. Né? No mundo nós não temos registro desse tipo de salvamento. Então, assim, parabenizar também os nossos médicos, porque é um trabalho de alto risco. Pensem que um médico se dispor a tripular uma moto aquática em alta velocidade, colocando a sua vida em risco. Então, parabenizar os nossos médicos que se dispõem a essa atividade de risco, mas é um grande sucesso, porque nós sabemos que no verão mesmo, nós sabemos que a orla fica muito tumultuada, muitos engarrafamentos. Verdade. Então, a moto aquática por mar vai chegar muito antes da nossa ambulância. Então é fantástico porque o médico vai até o local, seja na areia, no calçadão. Já fizemos atendimento até em um condomínio. É uma pessoa na frente, do outro lado da rua, né, no condomínio mesmo. A pessoa já ali próximo da sua casa, passou mal. E nós fizemos esse atendimento e depois de alguns minutos, ou talvez muitos minutos, a ambulância chegou para dar o suporte. Então isso é um privilégio, inovador.
E talvez o cidadão não tenha conhecimento disso, né? É verdade. De que ele está na orla e ele pode contar com um médico numa ambulância, um médico em uma moto aquática para fazer o salvamento, o atendimento e também o uso das nossas aeronaves. Médicos, helicópteros também. Isso, médicos nos nossos helicópteros. E sobre essa questão da aeronave, sempre que eu tenho a oportunidade eu falo sobre isso. O Corpo de Bombeiros possui 5 aeronaves, todas elas adquiridas com recursos da taxa de incêndio. Então é fato que esses equipamentos, essas aeronaves estão à disposição de todo cidadão, qualquer cidadão. Então em qualquer ponto do nosso estado, por exemplo, num caso de um acidente envolvendo veículos, uma vítima que esteja muito grave e o médico que ali chegar com a ambulância, se ele constatar que a gravidade do caso sugere o uso de uma aeronave, essa aeronave estará à disposição do cidadão. E constantemente a gente vê, principalmente nas vias expressas, linha amarela, linha vermelha, é muito comum esse tipo de atendimento e é positivo que a população saiba disso. Nós ficamos muito felizes em poder proporcionar isso ao cidadão. Agora eu acho, voltando aqui na questão do trailer, que essa é a grande novidade do verão. Porque assim, nós valorizamos, Contreiras, muito o trabalho do nosso guarda-vida. E nós sabemos que em muitos pontos do nosso estado, o guarda-vida não tem um posto. Então vejam quanto é difícil. O guarda-vida não tem um banheiro, muitas vezes. O guarda-vida faz muitas vezes a sua refeição sentado na areia, debaixo de um guarda-sol. Então nós sabemos que essas não são as condições ideais de trabalho. Então nós adquirimos 38 estruturas que são, nós chamamos de trailer, é um trailer. Postos móveis, mas né? São postos móveis. Então esses postos móveis, primeiro ele confere qualidade ao trabalho do guarda-vida, um mínimo de conforto, onde não há um posto fixo, para que esse guarda-vida possa, ali tem um banheiro, um chuveiro, tem uma mesa, né? Pode parecer básico, né? Mas é a realidade do guarda-vida sentado na areia, sim, comendo, fazendo sua refeição. Então, nesse posto móvel, o guarda-vida tem essa estrutura mínima de ter um banheiro, um chuveiro, uma mesa para fazer as suas refeições. Então, tem esse primeiro viés, que é de dar mais dignidade ao trabalho do guarda-vida, e um outro viés, que é o viés operacional. Porque nós sabemos que, por exemplo, nós temos um posto fixo, baseado em um determinado local, e pode haver uma formação de vala, por exemplo, distante daquele ponto de observação. E o nosso posto móvel, o trailer, ele permite um posicionamento do nosso guarda-vida em pontos estratégicos. Em praias turísticas que são mais distantes. Também, exatamente. Né? Então veja que essa mobilidade ela é muito importante pelo prisma da operacionalidade. Então é um grande sucesso porque atende melhor o nosso guarda-vida, que tem uma vida difícil na praia, e também atende melhor a sociedade porque nos posicionamos em pontos estratégicos. Afinal de contas, um tempo-resposta mais rápido, sim, vidas vão ser salvas, né? Exatamente. Segundos fazem, né, toda a diferença. Segundos fazem toda a diferença e foram 38 postos. Fizemos um estudo prévio e entendemos que esses 38 postos iriam atender a nossa demanda e tem sido um sucesso. A população tem aplaudido. É um trailer bonito, muito bem estruturado. Sim. É um sucesso. A gente tem recebido muitas demandas por parte da imprensa também. E a gente tem levado para conhecer também. Realmente é uma ação que vai dar fruto, que é o que a gente quer, né? Salvar vidas. No final das contas, tudo são pelas vidas. Vivemos por isso. É por isso. Comandante, comando do senhor, não tem como a gente não falar disso em 2025, né? Porque todos nós fomos beneficiados de alguma maneira, né? Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da gestão da valorização dos bombeiros, né? Eu percebi que a gente tem aqui dentro, né, do nosso raciocínio, da gestão do senhor, né, a famosa frase que o senhor leva e no espaço o tempo inteiro, né, que é importante cuidar de quem cuida. Exatamente. Muitos anos, né, a gente, 20, 30 anos aqui, as pessoas têm mais tempo, viveram, salvaram e muitas vezes não foram cuidadas, né? Agora chegou a hora de ser cuidado. Então, o bombeiro militar, ele realmente precisa dessa motivação, desse cuidado, para que, como o senhor bem falou, a resposta, o socorro seja melhor ainda, né? Então,
um profissional muito bem capacitado, mentalmente, fisicamente, tecnicamente, Sim. vai dar uma ótima resposta para a sociedade. Então, dentro desse raciocínio, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas últimas promoções que nós tivemos aqui, as promoções históricas, que muitas pessoas tomaram até um susto. Caramba, chegou a hora, que legal, né? Já estavam desacreditadas, né, de muitos anos atrás e tiveram essa grata surpresa, né? E fala um pouquinho também sobre a questão do destravamento de algumas carreiras, junto com essas promoções. Vi que o senhor ficou com bastante afinco nesse assunto, para que pudesse promover as modificações, tanto administrativas como também legislativas, né? Porque nesse caso é importante. E aproveitar um pouquinho e falar sobre a questão do CCOS, né? Que também faz parte da carreira dos praças, e desse Shoai histórico. Falar um pouquinho do Shoai, do CCOS e dessas promoções, né? Que faz parte dessa valorização. Sim, eu tenho usado essa frase, né, que você mencionou, cuidar de quem cuida. Mas isso não é uma frase de efeito. Essa frase tem servido para a nossa gestão como uma bússola. É importante que em todo o tempo olhemos para esse conceito. E, nesse sentido, logo que assumo o comando, eu deparo com a realidade em que alguns enfermeiros, assistentes sociais aguardavam promoção há 15, alguns há 16 anos. E não faz sentido que esses militares já tinham cumprido metade do seu tempo de serviço e não tinham recebido uma única promoção. Então me deparei com essa realidade, fui ao governador Cláudio Castro, disse a ele que nós precisávamos prestigiar a nossa tropa, levei a ele também a proposta da criação do posto de tenente-coronel para os oficiais QOA, e ele me perguntou, mas como é isso? Eu expliquei para ele que esse grupo são aqueles que ingressaram na corporação, por exemplo, como soldados e trilharam, né, toda a sua carreira e que em um dado momento fizeram um concurso, que é o Shoai, e assim ascenderam a condição de segundo tenente, e que então essa possibilidade de promoção a tenente-coronel nós estaríamos prestigiando aqueles que ingressaram na corporação como soldados. E quando eu disse a ele, ele olhou para mim e falou, coronel, isso é muito legal, é muito legal. Falei, então, governador, dessa forma vamos prestigiá-los, né? Sobretudo, prestigiar as nossas praças, aqueles que estão no fronte, no dia a dia, e ele me autorizou. Disse, comandante, pode tocar esse projeto, é muito interessante. Então, com a aprovação do nosso governador, foi possível reestruturar a nossa carreira. Isso garantiu a promoção de enfermeiros, assistentes sociais e outras carreiras. E também foi possível criar então o posto de tenente-coronel para aquele que veio, né, que começou lá como soldado. Então, assim, nós ficamos muito felizes. Eu sempre digo que o nosso governador, Cláudio Castro, ele é um entusiasta do Corpo de Bombeiros. Então, todas as questões que eu levo dentro das limitações orçamentárias do Estado são sempre aprovadas. Então, essa foi uma medida assim, muito legal e assim, o comando geral da corporação fica feliz quando consegue entregar. Sim. Né? E isso é cuidar de quem cuida. E agora, recentemente, nós iniciamos, né, um Shoai histórico. Nós nunca tivemos um Shoai com tantos participantes, Tamanho, né? Com esse tamanho, cerca de 200 participantes. Então, em breve teremos 200 novos oficiais. Também encontramos um cenário em que vários militares aguardavam para fazer o CAIS. Então, nós realizamos um CAIS para cerca de 2.000 militares. E o CAIS é muito importante, primeiro porque qualifica o militar e segundo que isso tem impacto nos vencimentos, no salário. Então trabalhamos nisso, foi um grande esforço da nossa equipe de ensino, mas foi possível também esse CAIS histórico. E agora, recentemente, conseguimos lograr êxito, com a graça de Deus, no que diz respeito à promoção do quadro de saúde, principalmente dentistas e médicos, que também amargavam uma longa espera. Alguns já falavam assim, a minha perspectiva é ir para a reserva como major. Né? O máximo que eu vou conseguir é mais uma promoção.
E da mesma forma, conversamos com o nosso governador, mais uma vez ele foi sensível à nossa demanda e preparamos aqui na chefia de gabinete uma minuta de lei, encaminhamos para a Casa Civil encaminhou para a LERJ, e também preciso agradecer aqui aos deputados que tiveram sensibilidade diante da nossa demanda e aprovaram rapidamente a lei que permitiu a promoção, né, diversas promoções, são promoções históricas. Nós promovemos esse ano mais de 900 oficiais. Esse número é também um número histórico, não me lembro de tantas promoções. E somente nessa promoção de 25 de dezembro agora foram 611 promovidos. E o mais importante, Contreiras, é que foi possível destravar as promoções para o futuro. Porque esses majores promovidos a tenente-coronéis por essa lei, eles não ocuparão vaga de tenente-coronel. Então, como eles não ocuparão vaga, será possível um fluxo permanente. Nós sempre teremos majores sendo promovidos a tenente-coronéis e, por consequência, capitães sendo promovidos a majores. Então, assim, foi uma medida que não atende somente esses oficiais no momento, futuro também, mas né? que destravou a carreira para o futuro, e ficamos felizes porque o profissional valorizado é o profissional que dá o seu melhor. E nós queremos isso. Nós queremos atender a população da melhor forma possível. São os NNs, né, que eu vi na Sim. lei, né, não numerados, né? Isso. E vai permitir que ande o quadro. Na verdade, né? são excedentes. É. Eles Aí, ficam na condição de excedentes. Isso é sensacional para o futuro, né? Para o futuro. Dentro dessa política que o senhor está tomando em relação à progressão, a gente também tem a criação da função também, que é inédita, né? Que é a criação do chamado, né, do subtenente, que é adjunto ao comando. Sim. E isso vem também, obviamente, aí pegar essa última etapa, né, dos prazos. O que isso traz de aproximação e de mudança efetiva na fala, né, da tropa em si? Muita gente tem ouvido falar, alguns, né, queriam se candidatar, ali a fazer o curso, o treinamento. A gente participou até do treinamento deles, falando um pouco de comunicação social, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre que profissional, né, após fazer esse treinamento, virar um subtenente adjunto, que tipo de função e de aproximação ele tem junto ao comando. Contreiras, eu costumo dizer o seguinte: não existe comandante sem uma tropa. Não existe comandante sem comandados, e o inverso também é verdadeiro. Não existem comandados sem um comandante. Então existe uma relação de dependência. Existe uma relação de dependência na medida em que o comandante ele depende da sua tropa. E a tropa depende, equipe, né, do seu comandante. É um conceito básico, então trabalhamos em equipe. E o subtenente é aquele que chegou no ápice da sua carreira enquanto praça. Então é um profissional que tem muita experiência profissional, operacional, e também é um profissional que tem vivência, né? Vivência de caserna, vivência de tropa. Então essa foi a forma que nós encontramos de aproximar a tropa do comando da instituição e dos respectivos comandos, do comando imediato. Então a experiência tem sido muito boa, porque eu sempre repito que nós, comandantes, precisamos ouvir a nossa tropa, como é na nossa casa, como é no relacionamento ali entre homem e mulher, como é no relacionamento com os filhos. A gente precisa parar e ouvir. E não somente ouvir, perguntar. É uma gestão proativa, gestão de pessoas. Então é chegar eu sempre oriento os comandantes, conversem com a sua tropa. E às vezes a tropa quer apresentar algo, mas fica um pouco constrangida, porque há essa questão hierárquica. Então o subtenente ele é o representante da tropa. Então a experiência tem sido muito positiva, porque esses subtenentes adjuntos ao comando têm apresentado as demandas da tropa, e nós criamos uma pauta e estamos trabalhando e já resolvemos muitas questões, há outras ainda pendentes que resolveremos, mas essa experiência e o que esses subtenentes têm apresentado tem pautado a nossa gestão, tem direcionado, e é assim que deve ser. Uma tropa só, uma tropa una, todos imbuídos do mesmo sentimento que todo bombeiro militar, do soldado mais moderno ao coronel mais antigo,
todos esses estão envolvidos, imbuídos desse sentimento que é salvar vidas. Comando, quando a gente fala de tropa, né? O senhor bem falou sobre valorizar a tropa, a gente está ali sempre numa equipe una, né? A gente fala muito também de longevidade, bem-estar e saúde, que é uma preocupação de todos os bombeiros e principalmente daqueles, né, que muitas vezes estão indo para a parte de inatividade, como veteranos. A gente tem observado nesse ano uma série de medidas que foram tomadas na reestruturação do sistema de saúde, principalmente, né, nessa grande reforma histórica do Hospital Central Aristarco Pessoa, né, que a gente tem observado, essa mudança no panorama, que é um hospital que precisava realmente de muitas medidas devido ao seu grande tempo de existência. A gente também teve a reinauguração de algumas unidades, como a Policlínica, né, de Nova Iguaçu. Teve a criação de CTTEA, né, que é importantíssimo, que a tropa pedia realmente isso. E nós tivemos também, né, a criação do Centro de Quimioterapia lá em Campinho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse conjunto, né, de reinaugurações e criações também, de que maneira isso impacta, né, na longevidade da tropa, na qualidade de vida para os seus dependentes, né, muitos com filhos com neuropatias que precisam de apoio. De onde que veio essa ideia? De onde que surgiu? Como é que o senhor teve essa visão realmente para poder colocar como prioridade da gestão para que essas ações fossem logo implementadas, né? De onde onde que o senhor encaixa isso nas prioridades do comando do senhor? Sim, a gente está certo de que é preciso cuidar da saúde dos nossos bombeiros. Sobretudo porque a expectativa de vida de um bombeiro militar é muito abaixo da expectativa de vida de um cidadão comum. Os nossos números são estarrecedores. Então, a última vez que eu olhei isso, a expectativa de vida de um bombeiro militar não chegava a 60 anos. É um número assustador. Ele vai logo para a inatividade como veterano e muitos morriam, é isso, né? Sim, morriam. Poucos anos, né? Sim. E assim, a maioria com cardiopatia grave, né, e câncer, né? Infelizmente, são dois números aí muito ruins. Então é preciso também, né, nós somos bombeiros, atuamos na prevenção para salvar vidas, mas precisamos atuar na prevenção para nos salvar. Nossa vida. A nossa vida. Então nós assim, realizamos, né, algumas ações que nós entendemos assim como pertinentes. Então, de pronto, visitei o nosso hospital, não gostei do que vi e determinei que nós iniciássemos um processo de reforma imediato. Então, nós criamos um novo centro cirúrgico. Nós tínhamos um centro cirúrgico com somente 2 salas e estava realmente precário. Nós quebramos totalmente, destruímos aquele centro cirúrgico e criamos um novo centro cirúrgico com 3 salas, um centro cirúrgico top que não deixa a desejar para nenhum centro cirúrgico de rede privada. Então ali os nossos profissionais desenharam isso, né, porque há toda uma lógica ali envolvida. Então, sob o ponto de vista sanitário, também da prevenção, então é um centro cirúrgico top de primeira linha. Além disso, nós inauguramos também a odontoclínica ali do hospital, que estava fechada há anos. Então inauguramos a odontoclínica e realizamos obras de um modo geral em todo o hospital, telhado, calhas, tinha muita infiltração, vazamentos. Ainda temos coisas para fazer, mas vamos concluir nesse ano e vamos entregar um hospital novinho, completamente reformado. Por falar em hospital, nós faremos um chamamento público até o mês de março. Precisamos fazer isso, porque a gente quer uma nova unidade hospitalar. O nosso hospital tem 80 anos, completou 80 anos agora em dezembro, e o nosso hospital é o mesmo de quando tínhamos um efetivo de 2.000 homens, 3.000 homens. Então a demanda é muito grande. É bom lembrar que a nossa família bombeiro militar, o que nós chamamos de família bombeiro militar, são os bombeiros da ativa, os bombeiros já da reserva, os nossos veteranos, e os dependentes desses bombeiros e também as pensionistas. Esse é um universo de 70.000 pessoas. Então, o nosso sistema de saúde atende a 70.000 pessoas. E o nosso ticket médio é de R$50. Aí alguém pergunta, comandante, mas como é esse negócio de ticket médio? Então, vamos supor que o militar contribua
com R$ 200 para o fundo de saúde, mas ele contribui para ele, para a esposa e para 2 filhos. Então, de forma per capita, né, por pessoa, esse militar contribui com R$ 50. Esse é o ticket médio. Então, quando nós pegamos todo o dinheiro que é arrecadado para o fundo e dividimos por esses 70 mil participantes, nós chegamos a esse ticket médio de R$ 50. Então, vejam que é um ticket médio assim extraordinário. Incomparável. Incomparável. No plano de saúde. Por isso que eu parabenizo aqui a todos que cooperam, que trabalham no nosso sistema de saúde, porque é fantástico com o ticket médio de R$ 50 entregar o que nós conseguimos entregar. Isso graças a uma gestão de qualidade dos nossos profissionais de saúde, do empenho. Então, nós ampliamos também a nossa rede credenciada. Então, no interior do estado, na região serrana, em diversas regiões, os nossos bombeiros são atendidos numa rede privada, através de um convênio, de um credenciamento, o que funciona muito bem. Então, também fizemos essa ampliação e vamos ampliar ainda mais. Nós temos o TEA, que foi uma inauguração em que nós fomos muito felizes, né? Que ali nós tratamos as crianças com espectro autista. Então havia uma demanda reprimida, nós não tínhamos ideia desse número. Então estamos ali tratando mais de 300 famílias. Eu falo tratando famílias porque é um trabalho multidisciplinar. Verdade. Né? E a abordagem é realmente para a família. Então estamos dando assistência, né? A Coronel Débora está à frente desse trabalho, é um trabalho brilhante. Vamos abrir uma nova frente, não vai ter toda a estrutura que nós temos hoje ali em Guadalupe, mas vamos abrir uma nova frente de trabalho lá em Charitas, na nossa policlínica em Charitas. Legal. Vai ser um polo de atendimento, porque as pessoas que moram, né, para aquele lado, né, fica muito distante. Verdade. Então será um segundo polo de atendimento. Tem a questão também do nosso centro quimioterápico. Então inauguramos um em Campinho, né? Deve ter cerca de 1 ano que a gente inaugurou. E inauguramos um outro agora em Campos, na Policlínica de Campos. Verdade. Por falar nisso, a Policlínica de Campos ficou assim muito legal. Não tinha ideia de que aquele equipamento ficaria daquela forma. Parece um hospital, né? Parece um hospital de pequeno porte. Então a Policlínica de Campos foi 100% reformada. É uma nova policlínica e lá inauguramos também um novo centro de tratamento quimioterápico para atender os nossos bombeiros, a nossa família bombeiro militar naquela região. Enfim, Norte-Noroeste. Norte-Noroeste. Enfim, a gente está investindo muito na saúde do bombeiro, muito na prevenção, aperfeiçoando o nosso atendimento, porque nós entendemos que o nosso bombeiro, de fato, merece esse atendimento. Comando, a gente, quando pensa no Corpo de Bombeiros, pensa numa história, né, mais do que centenária, né? E a gente sabe que sem conhecer o passado, a gente também não chega no futuro. A gente teve recentemente uma grande reforma no nosso museu histórico, nosso centro histórico, né? E queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa importância também, né? De onde que o senhor coloca como prioridade essa questão da nossa identidade. O museu precisava muito, né, dessa repaginada. A gente tem muitas visitas aqui do público civil, né? É um símbolo, né? O nosso primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil. Eu aproveito para falar um pouquinho também da saudosa e tão importante reedição da revista Avante Bombeiro, que precisava muito voltar. A gente estava com saudades dela e ela volta agora nessa reedição, junto também com uma revista científica, aqueles que gostam de escrever artigos científicos, melhorando a nossa capacidade técnica também, clamavam por esse espaço. E o senhor, pelo que eu vi, possibilitou e permitiu que fossem feitos, né, todas essas criações. Como é que o senhor observa essa necessidade de preservar a história, de estimular a ciência dentro do Corpo de Bombeiros como maneira de fomentar e potencializar, né, essas cabeças brilhantes aqui da nossa corporação? Contreiras, eu penso que uma instituição que despreza o seu passado, despreza a sua história, é uma instituição sem identidade. E quando nós perdemos a identidade, nós ficamos fragilizados. Então nós precisamos trazer à memória
quem somos, quem fomos e quem somos. Precisamos viver isso. Claro, pensando sempre no futuro, né? Precisamos visitar esses 3 tempos, né? O passado, o presente e o futuro. Então, eu valorizo muito isso, e a nossa gestão é uma gestão que pensa em preservar valores e tradições. A revista Avante Bombeiro é uma revista muito antiga, deve remontar aí à década de 50, 60, e essa revista, assim, se perdeu no tempo, né? Pararam de produzir, né, novas edições, e nós retomamos isso. Ali estão as nossas histórias. Uma revista científica é muito importante, né? Combater incêndios é uma ciência, salvar pessoas é uma ciência. Então a produção acadêmica, a produção científica deve ter um lugar de destaque no nosso meio. E as experiências, né? Como falávamos aqui um pouco antes, nós queremos fazer um podcast ouvindo os nossos veteranos, ouvindo aqueles que têm história para contar, de experiências boas e ruins, daquilo que deu certo e daquilo que deu errado, para a gente não cometer mais uma vez o mesmo erro. Então o nosso museu, nosso centro histórico cultural é lindo, né? Fica aqui o convite à população, aqueles que quiserem conhecer o nosso museu, vale muito a pena, é uma viagem pelo tempo. Sensacional ele. Né? É o nosso Corpo de Bombeiros, é o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil, Corpo de Bombeiros do Império, Corpo de Bombeiros fundado por Dom Pedro II. Então visitar o nosso museu é conhecer um pouquinho do Império, é conhecer um pouquinho da história da cidade do Rio de Janeiro, da história do Brasil e da história da nossa corporação. Eu há pouco tive uma conversa com o nosso historiador do museu, e ele falava que à época, né, um pouco antes da criação do Corpo de Bombeiros, Contreiras, os jornais publicavam matérias e tentavam cobrar, assim, de certa forma, pressionar o imperador Dom Pedro II pela criação do Corpo de Bombeiros, porque haviam criado o Corpo de Bombeiros da França há pouco tempo e vivíamos ali a Revolução Industrial. Né? O Brasil, estava no início do seu processo de industrialização. E todos entendiam, os empreendedores da época, que era preciso criar um corpo de bombeiros, estruturar um corpo de bombeiros para garantir o progresso, né? Para garantir a segurança desses novos negócios que surgiam. Então é muito interessante isso, né? Que a gente, há quase 200 anos atrás, a sociedade já entendia a importância de uma unidade de bombeiro e entendiam que o corpo de bombeiros está de mãos dadas com progresso. Não se pode falar em progresso, em desenvolvimento, sem passar pela segurança contra incêndio e pânico, sem falar em um corpo de bombeiros bem estruturado para garantir esses negócios e proteger a sociedade. O comandante já deu aqui um spoiler, né? A gente, nos próximos episódios, aí vamos contar com os nossos veteranos. Vamos sim. Fundamental contar essas histórias. O comandante vai estar aqui também com eles, fazendo esse bate-bola, justamente para a gente poder olhar para o passado, sim, valorizar quem plantou a semente e aprender para que a gente vai nos guiar no futuro. Então sim, é fundamental essa parceria. Vamos dar voz a esses homens e mulheres que ajudaram a construir o Corpo de Bombeiros que hoje vivemos. Excelente. E um dia faremos parte dessa história também, Contreiras. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco alguém vai falar, o Contreiras, o Coronel Tarciso. É muito rápido. Então precisamos estar preparados para passar esse bastão para que tenhamos no futuro um Corpo de Bombeiros ainda mais eficiente à disposição da população do Estado. Excelente. Comando, nos direcionando aqui já para o final do nosso bate-papo, a gente não pode... A ideia era aprender aqui o Coronel umas 3 horas, mas não dá. O tempo é restrito, mas não vai faltar outras oportunidades. Eu acho que eu queria entrar num assunto aqui que, na minha visão, é o assunto mais assim, emblemático e que vai trazer a maior mudança na vida das pessoas, né? Que é o projeto, né? Bombeiro 100%. Sim. A gente tem participado dessas inaugurações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para quem ainda não conhece, para quem está olhando os vídeos na rede social e está tentando entender o que é aquilo ali. Essa série de criações e inaugurações, né, de unidades de bombeiros militares. Eu tenho aqui um dado que a gente pescou, né? Já são 119 unidades operacionais
e já são 63 cidades aqui, todo o estado, que possuem uma unidade do Corpo de Bombeiros. O que a gente via antes é que muitos quartéis de algumas cidades mais distantes atendiam, né, outros municípios, né? Então levavam às vezes 30, 40 minutos em algumas situações para chegar numa situação de socorro. O que a gente está percebendo é que a ideia é que isso se reduza, né? O que é esse projeto e qual é a expectativa que o senhor tem dentro do planejamento do senhor para 2026 em relação a isso? Contreiras, eu aproveito a oportunidade, né, para me dirigir à nossa tropa, mas também à sociedade. Eu posso garantir que com a implantação, com a execução plena do projeto Bombeiro 100%, nós seremos o estado mais seguro do Brasil e arrisco dizer que o Rio de Janeiro será um dos lugares mais seguros do mundo, sob o ponto de vista do atendimento pré-hospitalar e de ações típicas de bombeiro como combate a incêndio. O projeto Bombeiro 100% é uma dívida histórica, porque quando voltamos um pouco no passado, antes de 1975, nós tínhamos o Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara e tínhamos fora do Estado da Guanabara algumas poucas unidades de bombeiro. Então o Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara o Estado da Guanabara correspondia o que hoje é a capital do estado, o município, a cidade do Rio de Janeiro. Então, já nessa época, o Corpo de Bombeiros da Guanabara estava bem estruturado para a Guanabara. Contudo, havia uma demanda enorme do que era chamado o estado do Rio de Janeiro. Então, tínhamos poucas unidades. Tínhamos a unidade em Niterói, né? A Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro, então nós tínhamos ali um quartel, tínhamos um quartel em Campos e algumas outras poucas unidades que eu não sei bem ao certo o número. E em 1975 ocorre a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, sendo criado o estado do Rio de Janeiro como nós conhecemos hoje. Então, naquele momento, o Corpo de Bombeiros recebe a missão de estender, né, a sua tenda. O Corpo de Bombeiros recebe a missão de atender todo o estado do Rio de Janeiro. Então, nós que éramos um Corpo de Bombeiros muito bem estruturado para Guanabara, agora tínhamos todo o estado do Rio de Janeiro para atendermos. Então, ali inicia esse processo histórico de criação de outros quartéis. Mas isso foi um processo muito lento, passaram 50 anos e eu tenho a oportunidade, então, de assumir o comando da instituição e eu identifico que 32 cidades não tinham ainda uma unidade do Corpo de Bombeiros instalada. 32 unidades. Então, com o apoio do nosso governador Cláudio Castro, nós desenhamos um projeto, nos preparamos, fizemos os investimentos necessários já com o orçamento do ano passado, de 2025, fizemos aquisições, estamos estruturados, tanto do ponto de vista orçamentário quanto do ponto de vista operacional. Então nós vamos inaugurar, se assim Deus permitir, em março, abril, entre os meses de março e abril, 15 unidades e nos meses seguintes, com a graça de Deus, com saúde, precisamos da ajuda dele, vamos então inaugurar as unidades restantes. Então, o compromisso que nós temos com a sociedade, com a população do nosso estado, se assim Deus permitir, até o final de dezembro desse ano, nós estaremos inaugurando todas as unidades e seremos o único estado do Brasil Exatamente. Com quartéis do Corpo de Bombeiros em todas as cidades. E nós vamos ter um tempo-resposta, uma qualidade no atendimento extraordinária. Por exemplo, inauguramos agora recentemente o quartel de Miracema, agora no final do mês de dezembro. Caso um cidadão em Miracema acionasse o Corpo de Bombeiros da cidade mais próxima levava cerca de 30 minutos para fazer esse atendimento. Agora, com o nosso quartel em Miracema, que é uma cidade pequena, em torno de 15 mil habitantes, agora esses 30 minutos
foram transformados em 5 minutos, 7 minutos de atendimento. Muito rápido. O que representa isso? Vidas sendo salvas. Pense, Contreiras, em um acidente envolvendo 2 automóveis. Pense em um cidadão preso às ferragens, aguardando o salvamento por 30 minutos. Sofrimento. Dificilmente essa pessoa se salvaria. Seria salva a tempo. Provavelmente iria a óbito. Mas agora, naquela mesma localidade, em havendo um acidente automobilístico, o Corpo de Bombeiros poderá atender com presteza, com eficiência. Então, essa redução, essa capilaridade, primeiro, essa capilaridade do Corpo de Bombeiros e essa redução do tempo-resposta, isso significa vidas sendo salvas. Isso significa que o cidadão fluminense, o cidadão do nosso estado, em qualquer ponto do nosso estado, estará mais seguro. E isso nos dá muita satisfação, porque nós estamos aqui, o nosso coração, ele é um coração de bombeiro militar, ele pulsa o salvamento, pulsa o socorro, não só o meu como o seu e de toda a nossa corporação, e ficamos muito felizes em poder. Nós já fizemos os investimentos, já nos estruturamos, então para nós cumprirmos esse propósito, só dependemos do tempo, somente o fator tempo, porque todos os meios necessários estão à disposição e nós acreditamos que poderemos fazer essa entrega à população do nosso estado. Excelente, comandante. A gente só falou muito de tecnologia, né? A questão de estar presente, dos investimentos. E quando a gente fala de tecnologia, eu vou remeter aqui rapidamente ao lançamento, né, tecnológico para a sociedade, como a gente bem fala, que é para a sociedade, que é o aplicativo 93RJ. Falo também de tecnologia, da criação desse podcast. Aqui a gente está salvando vida também. É verdade. A gente dá dicas, a população assiste, então é mais um avanço tecnológico para a gente. Me lembra aqui também o processo de certificação 100% online que o senhor lançou esse ano. Verdade. Questão de regularizar as edificações. Tudo isso tecnologia, né, em prol da sociedade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse momento, né, do protagonismo aqui do Corpo de Bombeiros nessa parte tecnológica, principalmente sobre o aplicativo, né? Que tipo de avanço e melhoria a gente está tendo agora, se o senhor já está tendo algum retorno sobre a questão do aplicativo que as pessoas estão acionando agora o Corpo de Bombeiros, e também sobre essa questão da modernização em tecnologia aqui no nosso Corpo de Bombeiros. Sim, precisamos investir em tecnologia, senão estaremos na contramão. Nós já falamos aqui do drone, que é um equipamento fantástico, que tem nos ajudado bastante. E o aplicativo 93 é algo fantástico, porque nós sabemos que hoje as pessoas usam muito pouco o telefone, né, como telefone. Então nós usamos hoje, basicamente são mensagens de texto, gravamos, né, a nossa fala, mas poucas vezes pegamos e ligamos de fato. É verdade, abrindo um parênteses aqui, comandante, antes de eu complementar, que a gente fez uma pesquisa nas ruas pela comunicação social e perguntamos qual o telefone do Corpo de Bombeiros, e muitas confundem porque já não ligam mais. Porque está tão envolvido com a tecnologia que confunde com o 90, confunde com o 92, sim, confunde com o 99. E aí agora o senhor traz a ideia do aplicativo, sim, ela pode até esquecer, mas se tiver o aplicativo, ela vai conseguir acionar, né? É bom a gente lembrar, né? Corpo de Bombeiros 193. É sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. Em caso de risco, de perigo, ligue o 93. Mas a nossa novidade é o nosso aplicativo. E assim, a grande vantagem, Contreiras, que eu vejo, são muitas as vantagens, mas assim, o que eu acho mais eficiente é que quando o cidadão ele solicita o socorro por meio do nosso aplicativo, além da velocidade, que isso é muito mais rápido do que fazer a ligação, sim, além da velocidade na resposta, no atendimento e na resposta, é a questão da geolocalização. Por quê? Porque pense só na seguinte questão: imagine uma pessoa que sofre um acidente durante a noite em uma estrada, um local ermo, e quando essa pessoa liga para o 93, nós pedimos um ponto de referência. Né? Qual é a referência? E a pessoa não sabe passar a referência, ela não sabe onde está. Então isso faz com que o nosso tempo de atendimento seja mais longo, porque nós não sabemos com precisão
onde está ali o solicitante. Agora, através do aplicativo, a pessoa já vai nos sinalizar Perfeito. o ponto do atendimento. Então, quando nós deslocamos o nosso socorro, nós sabemos exatamente onde está a vítima e onde vamos prestar o socorro. Então, assim, até para aqueles que decidam ligar o 93, é interessante o acionamento aqui pelo aplicativo, essa duplicidade, porque nós teremos aqui o georreferenciamento. Então, tem sido um sucesso. Nós precisamos divulgar isso, Contreiras. É importante que a gente fale para a sociedade sobre esse aplicativo, né, que eles estejam baixando esse aplicativo, porque é um sucesso, está salvando vidas e salvará muitas vidas, principalmente para os mais jovens, né, para os adolescentes, para os mais jovens que estão mais alinhados com esse tipo de tecnologia. Mas é muito fácil, qualquer um consegue acionar o Corpo de Bombeiros, são 2 ou 3 passos, é muito fácil. E tem também, Contreiras, algo muito importante que é a redução do trote, né? Porque as pessoas ligam, infelizmente, ocorrem muitos trotes. É lamentável isso, porque às vezes a gente desloca um socorro para um falso aviso, quando na verdade nós poderíamos estar atendendo uma emergência, uma outra ocorrência real, mas o aplicativo elimina esse tipo de atitude. Né? Então, assim, a migração para o acionamento socorro através do aplicativo vai ser muito bom para o cidadão e muito bom para a nossa instituição. Tem que ter um cadastro de um CPF, né? Na plataforma do Gov, né? Isso. Então, a pessoa tem que se identificar, né? A pessoa tem que se identificar. Ela entra no GovBR e faz ali, entra com a sua senha, né? Está vinculado ao CPF, então é muito seguro. Comando, dentro desses legados que a gente vem vendo, né, acontecer, a gente observa que esse ano teve uma grande ação, né, que foi a consolidação da nossa taxa de incêndio, né? Então é importante, né, a gente ter ela garantida, consolidada juridicamente. Eu acho que foi uma das grandes vitórias em que a gente ficou torcendo, né, aqui, para que realmente fosse reconhecido. Sim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância que é, né, a taxa de incêndio. Agora em janeiro os boletos já estão sendo enviados, eles já estão chegando na casa das pessoas. Sim. As pessoas vão começar a receber agora os boletos a partir dessa primeira semana de janeiro e o vencimento é em fevereiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da taxa de incêndio e desses investimentos diretos na corporação, inclusive associando ali a taxa de incêndio também, a importância que foi a atualização, né, de algumas gratificações que teve do GVT, por exemplo, que era tão importante para o nosso trabalho aqui, e os investimentos principalmente nos concursos públicos, né? A gente tem tido uma série de concursos públicos acontecendo, né? Tanto na carreira de oficiais, na carreira de praças, enfim. A gente tem visto vários concursos sendo abertos, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, olhando para trás, né? Quando o senhor começou a falar um pouco sobre a produção de concursos, e a gente sabe que abrir concurso não é fácil devido à situação que a gente vivia, e olhando para frente, qual o legado que o senhor acredita, né, está deixando para a corporação e para esse ano que se encontra agora, nesse ano que a gente tem para frente, o que o senhor projeta, né, em relação a investimentos, em relação à taxa de incêndio, em relação a esses concursos? É importante realmente estar fortalecendo, né, o ingresso desses militares e o quanto que é importante a existência da taxa de incêndio. Sim, sobre os concursos, nós fizemos recentemente um concurso para 144 vagas, militares voltados para a área de salvamento, que é muito importante para a gente. Conseguimos, ainda no início da nossa gestão, aproveitar alguns candidatos aprovados e devidamente classificados dentro do número de vagas, concurso de 2023, e faremos esse ano um concurso para 1.500 militares temporários. Isso já está aprovado pelo governo do estado, o edital será publicado, não vai demorar muito, estamos na fase de assinatura do contrato. Eu espero que até fevereiro esse edital seja liberado, não depende de nós, depende da empresa, mas é uma oportunidade para os jovens, então 1.500 vagas para o bombeiro temporário, que vai fortalecer o nosso projeto Bombeiro 100%. Concurseiros aí, ó, atenção, quem está assistindo aí, compartilhar. Verdade, estejam prontos. Na verdade, já deveriam estar estudando, né? Já deveriam estar estudando. Então, aqueles que estão estudando pouco, estudem muito, porque esse concurso vai acontecer em breve. Tem uma expectativa do lançamento do edital
para o mês de fevereiro, até o final do mês de fevereiro. E a expectativa de que a gente, nos próximos meses, esteja executando esse concurso, porque eu conto com esse pessoal para fortalecer o Bombeiro 100% antes do final do ano, né? Então, por isso que a gente tem pressa nessa questão do concurso. Agora, falando um pouco sobre o nosso futuro e depois sobre a taxa de incêndio, eu penso que nós precisamos investir muito na capacitação dos nossos bombeiros. Quando eu falo cuidar de quem cuida, eu tenho a certeza de que o nosso principal ativo é o bombeiro militar. Nós temos equipamentos aqui caríssimos, equipamentos de ponta, temos equipamentos aqui que os maiores corpos de bombeiros do mundo possuem, os mesmos equipamentos. Nós não perdemos em nada para outros corpos de bombeiros. Nós temos equipamentos de ponta, viaturas de ponta, mas é preciso lembrar que esses equipamentos dependem de operadores. E os operadores são os nossos bombeiros militares. Então, estamos investindo no ensino, na instrução, na qualificação desse bombeiro. E a gente, quando olha para o futuro, pensa em um bombeiro cada vez mais qualificado, um bombeiro cada vez mais dedicado a essa instituição. E a aquisição permanente de equipamentos e de novas tecnologias. É bom a gente trazer aqui alguns números. Por exemplo, Contreiras, eu posso te dizer aqui que uma plataforma de 60 metros, com alcance de 60 metros, essa plataforma deve, em preços de hoje, custar entre 10 e 12 milhões de reais. Então é importante que o cidadão saiba disso. Às vezes o cidadão observa aquele carro do Corpo de Bombeiros passando, olha que carro bonito. Ele é bonito mesmo, mas ele custa muito caro. Vejam, entre 10 e 12 milhões de reais. Isso tudo é possível graças à taxa de incêndio. Então, mais uma vez, eu faço aqui um apelo a você, cidadão, que já está recebendo o seu boleto. Há outras formas de pagamento da taxa de incêndio. Isso é uma grande novidade, né? O Coronel comentou aqui, a gente lançou, deve ter um mês no máximo, né? Sim. A gente agora tem uma linha, tem um botão, né, no aplicativo, que é para você se regularizar com a taxa de incêndio. Ali você consegue pagar. Ver se está com débito, se não está, pegar uma certidão de débito negativo ou emitir um boleto, né? Exatamente. Então, assim, não tem como a gente agora, eu tô na dificuldade, vou abrir o computador, tá na palma da nossa mão, né? Exatamente. Você baixa o aplicativo, esse aplicativo, que é o aplicativo que nós comentamos aqui para acionamento do socorro. Isso aí. Então, esse mesmo aplicativo, você digitando o seu CPF, perfeito, você poderá ali acessar o seu boleto e pagar a taxa de incêndio. Também para os contribuintes que têm o CPF cadastrado conosco, também haverá emissão do DDA. Então, através do seu aplicativo do banco, você também poderá pagar a taxa de incêndio. Praticidade, né? Praticidade e pelo método tradicional, que é o envio pelos correios do boleto, e também pode acessar o nosso site. Emitir o boleto pelo site. Emitir o boleto pelo site. Então são maneiras, né, de acessar. Eu gosto muito do formato aqui do aplicativo, porque o cidadão, além de acionar o socorro, ele consegue ficar em dia com o Corpo de Bombeiros e investir na corporação que pode um dia salvá-lo. É verdade. Então eu aproveito aqui, invista na taxa de incêndio, porque o nosso Corpo de Bombeiros é um Corpo de Bombeiros muito bem equipado e será ainda melhor equipado com o seu investimento, com a sua dedicação. A nossa taxa de incêndio, Contreiras, tem um ticket médio de R$120. Então, algumas um pouco mais baixo o valor, outras um pouco acima, mas na média são R$120 por ano. Então o cidadão paga essa taxa de incêndio para ter equipamentos que vão salvar vidas durante todo o ano. Excelente. Então nós temos a certeza de que podemos contar com cada cidadão. E dentro, né, desse escopo da taxa de incêndio, que também financia a capacitação dos nossos militares, como o senhor bem falou, que é o nosso ativo mais importante, eu queria que o senhor falasse aqui sobre duas coisas que marcaram esse ano. Basicamente esse nosso andar. O primeiro foi a ativação, inauguração da Cidade do Fogo, que eu acho que é um ativo importante, né? Foram 5 milhões aí investidos. E também sobre a criação do GOESP, que fez, né, além de todos os benefícios que ele trouxe, fez uma grande correria dos bombeiros militares em participar de cursos operacionais, porque perceberam que existe um caminho da carreira interessante,
mas que para participar tem que ter cursos operacionais, e acabou estimulando os bombeiros a procurarem novos conhecimentos, enfim. E a gente agora remonta, alguns dias atrás, tivemos um grande incêndio, né? Por exemplo, no shopping, um incêndio muito complexo, né? Em locais muito complicados, complexos petroquímicos, em subsolos, que exigem um grande treinamento de combate a incêndio, e a Cidade do Fogo veio suprir isso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Cidade do Fogo e também um pouco sobre a questão de todos esses investimentos específicos na instrução. Sim, a Cidade do Fogo é mais uma materialização do investimento do cidadão no Corpo de Bombeiros. Porque a gente fala aqui da importância da taxa de incêndio para a compra de equipamentos, de materiais, mas é com a taxa de incêndio que a gente investe e capacita o bombeiro militar. Sim. Então a Cidade do Fogo, ela possui uma estrutura modular, um container, são vários containers, e ali o bombeiro militar tem a oportunidade de treinar. Ali são simuladas situações reais de incêndio e complexas. Então é uma ferramenta muito útil. Isso tem aperfeiçoado em muitos nossos bombeiros, já que são simulados ali cenários reais de incêndio. E isso vivemos disso, Contreiras. Precisamos treinar no dia a dia, precisamos nos capacitar e já estamos colhendo os frutos desse treinamento, dessa qualificação. É uma sala de aula um pouco diferente, é uma uma sala que fica a 600 graus. É uma sala de aula um pouquinho quente, não é verdade? É um ambiente controlado, mas um ambiente com algum risco controlado, mas com algum risco, porque a atividade de bombeiro militar é isso. É risco o tempo todo, infelizmente. É verdade. Mas fico feliz porque os militares estão sendo ali de fato aperfeiçoados, e estamos sentindo isso no dia a dia, nas nossas operações de combate a incêndio. E o nosso GOESP, o nosso grupo de operações especiais, foi criado sob a batuta do Coronel Sarmento, nosso chefe do Estado-Maior-Geral. Nós sabemos que o Coronel Sarmento esteve nas últimas grandes operações nos últimos 25 anos. Então é um homem altamente qualificado, é um homem de operações, e dele foi a ideia de nós criarmos o nosso grupo de operações especiais, e realmente são os melhores dos melhores. Eu sempre digo isso, né? O governador um dia falou comigo: comandante, eu não sei como o senhor vai selecionar esses militares, porque já são todos muito bons. Eu falei: vai ser difícil, governador, mas esse grupo vai ser selecionado por meio de um processo seletivo objetivo. Então, ali a ponderação dos cursos. Por isso que eu digo que são os melhores dos melhores, porque são militares com vários cursos operacionais, com uma vasta experiência. Então, esse grupo também é responsável pelo sucesso das nossas operações. O governador, levei a ele o pedido de gratificar esses militares, e de pronto o governador autorizou, disse que seria justo, e esses militares hoje recebem uma gratificação específica por participarem desse grupo. E esse grupo é muito democrático, né? Não há nenhuma escolha subjetiva, é uma escolha objetiva, baseada pontuação, em cursos já pontuação, feitos, cursos, teste físico, né? Sim, e essa seleção é anual. Então, o bombeiro militar que hoje faz parte desse grupo, ele precisa se manter atualizado para que permaneça nessa condição. E quem não entrou pode se candidatar, se preparar para entrar, né? Você é bombeiro militar, se dedique a essa instituição, faça os cursos operacionais da corporação, porque um dia você poderá participar desse processo seletivo. Excelente. E integrar esse grupo, a nossa tropa de elite, o nosso grupo de operações especiais. A gente quer com isso também, Contreiras, incentivar a participação nos cursos operacionais. Isso é importante. Aumentou, né, o número. Isso é bom para a corporação, é bom para a sociedade, é bom para todo mundo. E é isso que queremos do bombeiro militar. Um bombeiro militar cada vez mais profissional, cada vez mais qualificado. Comandante, fechando aqui, né? Tem muita coisa para perguntar, mas a gente vai ter que encerrar pelo tempo. Mas eu queria que só deixasse aqui, né, para nossa audiência, primeiramente, 2 mensagens, né? Uma mensagem para o nosso corpo de bombeiros, né? Para a tropa que nos assiste, que está curiosa, querendo saber das novidades, enfim, do que o senhor trouxe. Acho que o bate-papo foi ótimo. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para 2026
para a nossa tropa, né, do soldado até os coronéis, e uma outra mensagem para a nossa população, né, que são os nossos clientes, os nossos pacientes, as vítimas que a gente busca, né, com tanto carinho. Para a gente poder realmente entrar com 2026 ali realmente com bastante otimismo, né, dedicação. Queria que você deixasse essas mensagens para a gente finalizar aqui. Sim, eu posso, ao me dirigir à nossa tropa, eu posso dizer, Contreiras, que há aqui um comando comprometido com cada bombeiro, com cada bombeira militar. Nós publicamos agora, foi publicado em Diário Oficial, agora no primeiro expediente do ano, né, 2 de janeiro, uma portaria que regulamenta os cursos de carreira. Não existia. Era livre de acordo com a vontade do comando. Perfeito. Então, como vai funcionar? Nós, em um ano, salvo engano, são nos anos pares, nós teremos o SHUAI e o CAIS, e no ano seguinte, o CFC e o CFS. Qual a importância disso? O militar que está ingressando na instituição, ele poderá planejar a sua carreira. Então, aquele que ingressou como soldado, ele poderá em pouco tempo, em no máximo 2 anos, fazer o CFC, ser promovido a cabo, e no máximo em 2 anos ele poderá já estar fazendo o curso de formação de sargentos. Por quê? Porque esses cursos vão acontecer regularmente nesse formato. Então, isso é um planejamento da carreira. Então, qual é o meu compromisso aqui com a nossa tropa? É reestruturar a carreira das praças, de modo que a gente garanta não somente a progressão por tempo de serviço, mas a progressão pelo mérito, pela dedicação, pela competência de cada um. Todos terão oportunidades nesse comando. E quando eu me dirijo à sociedade, eu posso afirmar que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiros de Dom Pedro II, o Corpo de Bombeiros do Império, o Corpo de Bombeiros da República, o Corpo de Bombeiros de hoje é uma instituição preparada sob todos os pontos de vista para socorrer, para atender. E a nossa perspectiva é crescer enquanto instituição por meio do projeto Bombeiro 100%, e numa visão municipalista, essa é a visão do nosso governador Cláudio Castro, nessa visão, expandir a nossa instituição e atender todas as cidades desse estado com a mesma eficiência que atendemos aqui na capital fluminense. Isso é o que pensamos para 2026, 2027, é o crescimento da nossa instituição e de modo que possamos atingir um atendimento de excelência de toda a população do estado. Comandante, muito obrigado pela essa nossa conversa. Obrigado. Só gratidão pelo que o senhor vem fazendo pela tropa. A gente aqui trabalha de maneira muito imparcial para trazer muita verdade para a sociedade. E hoje foi mais um momento da gente trazer aqui muitas entregas. Eu sei que o senhor tem uma agenda grande. Sim. Vou liberar já o coronel aqui. Tem muita gente aqui para despachar com ele, mas de antemão, esse espaço é muito importante. Porque Sim. traz para o nosso bombeiro, né, o que vem no futuro e para a nossa sociedade, né, aumentar essa confiança que a gente tem. Não percam o próximo episódio. O comandante já deu aqui um spoiler. Não vamos falar quem ainda, mas fique ligado no podcast. Nosso grande realmente pode bradar aqui do Corpo de Bombeiros e até a próxima. Obrigado.